A obesidade é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde. Sim. Queria te perguntar como é que você vê, e aí com muitas aspas, tá, esses movimentos que tentam de alguma forma normalizar a obesidade, porque eu entendo que assim, existem padrões hoje estéticos que são às vezes muito rígidos e até cruéis, perversos às vezes, né? Principalmente eu acho que tem um peso maior até nas mulheres. Mas por outro lado, a obesidade é uma doença que pode causar uma série de outras, né? Hipertensão, diabetes, aumenta a chance de infarto. Como é que você vê isso hoje em dia? Então, eu acho que a gente tem que tratar desse assunto de forma muito delicada, no sentido de há um movimento em que as pessoas, elas de fato normalizam isso. Eu entendo o movimento de, quando as pessoas falam de aceitação, porque eu sou uma pessoa que, quando eu vejo, eu acredito muito nos lados. Eu gosto dos lados, que eu acho que isso que é democrático, né? Você tem o lado tal. Então, quando a gente tem os lados, isso é uma coisa democrática. E aí eu fui ver um pouco mais sobre esse processo de aceitação e eu super entendo que a pessoa, quando ela se aceita, de fato, ela está preparada para mudar. Ela fala, poxa, eu me aceitei e agora eu estou bem para encarar essa situação. Tem esse ponto de vista. Mas existe, como que eu vou dizer, tem algumas pessoas específicas, alguns grupos específicos que acabam falando, eu estou bem, está tudo bem e é legal ser assim. Existe esse grupo também. Existe o grupo que se aceita e fala assim, tudo bem, eu me aceito como eu sou, tá tudo bem, tá tudo certo, eu já fiz tudo e tudo mais. Só que é um processo muito delicado, porque, exemplo, eu que trabalhei com muita gente que tem obesidade e hoje eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu vi casos e mais casos. Eu não trabalhei só com essas 500 mulheres, eu trabalhei anteriormente com adolescentes. E eu sei o quanto essas pessoas elas sofrem. E às vezes a questão ela não é física, não é se olhar, é uma questão muito mais profunda. Então, é uma questão muito mais de comportamento, é uma questão muito mais de saúde mental. Então, eu acho que quando a pessoa ela fala disso como uma coisa legal, que legal, eu tô assim, e tá tudo bem, eu não tenho nada. A gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora que a gente vê. A gente precisa entender que a obesidade é uma doença crônica. Crônica significa que não tem cura. Por que a obesidade não tem cura? Porque elas são células de gordura. A gente tem células de gordura que chamam adipócitos. Eles estocam gordura. Quando a gente emagrece, o que acontece? Essa célula usa o estoque de gordura, ela murcha. Só que a célula, ela tá ali. Ela não some. A única forma de você sumir com uma célula de gordura é tirando com lipoaspiração. Ela não vai sumir. E a gente tem outras questões mentais associadas. E ela está lá. Se a pessoa ela tem algum efeito que ela volte ao consumo alimentar de forma excessiva, ela pode ganhar até 20% de células de adipócitos novos. Então, imagina, o que ela tinha já de monte, ela já aumenta, que ele hipertrofia, ele aumenta a quantidade de gordura da célula, e ele aumenta em quantidade, em 20%. É muito grave. E começa a estocar em órgãos internos, começa a estocar em áreas que podem levar a problemas sérios de saúde. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente como que eu vou dizer, como espectador, sabe? Então, você tá lendo, eu acho que o leitor, ele tem que ter a capacidade de julgar aquilo que ele está lendo. Julgar no sentido de não julgar a pessoa, julgar a leitura. E se responsabilizar por aquela informação no sentido de eu entendi o que ela quer passar com isso, mas eu não vou trazer para mim e não vou pensar que é legal estar assim e tá tudo bem, eu vou viver até os 100 anos e tá tudo certo. Então, a gente tem que pensar nisso com um pouco de cuidado e prezando e zelando por essas pessoas, essas inúmeras pessoas que sofrem de obesidade e sofrem mesmo. Porque a grande maioria das pessoas que têm obesidade, elas sofrem com a obesidade, elas têm algum processo, ou elas têm alguma dor, ou elas têm alguma patologia, ou se não tem agora, tem algum problema de saúde mental, ou tem problemas anteriores.
Então a gente tem que ter um cuidado muito especial, um cuidado muito atento a essa informação.